que teve um primeiro tempo péssimo também contra o Sampaio Correia, né? Então dá para dizer que foi um empate ali dos piores primeiros tempos. O que, no teu modo de ver, aconteceu para o time ter um desempenho tão baixo, principalmente na primeira etapa, aí corrigiu na segunda e poderia até ter chegado ao gol da virada? Olha, a diferença é que contra o Sampaio perdeu, né? A gente correu esse risco, né? Nós no intervalo tentamos abordá-los, né? De se ter uma leitura da Série B, né? Não é todo jogo que taticamente vai encaixar, que tecnicamente vai estar bem, mas todo jogo tem que ter uma pegada forte, tem que ter uma aproximação, né? E a gente entrou um pouco moroso nesse sentido, né? No segundo tempo nós conversamos, aproximamos, né? Tecnicamente não foi um bom jogo nosso, né? Mas houve a luta, houve a entrega, né? E as chances que o Boa criou no primeiro tempo não foram criadas no segundo tempo. E nós, né, com as entradas, né, acho que se destacando de novo, e é importante isso, a gente que busca esse encaixe, quem tem entrado tem dado conta, tem respondido bem. De novo, com as entradas, deu uma segurança, né, e um pouquinho mais de tranquilidade, talvez a gente tivesse buscado a vitória. Desde a sua primeira entrevista, Eduardo, você falou que o primeiro passo era buscar assim, um ajuste, uma equipe mais compacta, mais segurança mesmo defensiva, e havia existido uma evolução. E hoje você acha que nesse sentido, se houve uma involução, o time cedeu muito espaço? A gente perdeu um jogador importante que é o Vitor, né? O Vitor, taticamente, para esse quesito que você está falando, né, é um jogador primordial, é um jogador de pegada, tanto o Rusch como o Simeão, né, não tem essa volúpia de marcação, né? Então a gente sentiu, né, infelizmente sentiu, né, nós não podemos ficar nos lamentando, mas a perda dele foi significativa para o primeiro tempo, né? No intervalo a gente corrigiu, né, melhoramos, né? Depois acho que até a entrada do João deu uma sustentação ainda melhor no segundo tempo, mas a gente sentiu falta do Vitor e essa evolução que vinha vindo, né, nós temos que buscar de novo, porque o Vitor vai ficar um bom tempo parado. O que dá para falar da estreia dos... Teve um ponto positivo no jogo hoje, dá para se dizer que foi a estreia do Alisson Farias? A estreia do Alisson Farias, participou bastante, ele atuou num setor que a gente pediu, então taticamente ele foi um cara obediente, né, conseguiu jogar, né, serviu uma bola para o Simeão por trás, acho que se eu não me engano sozinho ele conseguiu 5 escanteios, chegou no fundo numa última bola, né, se ele dá de esquerda ali, teria uma... Então é um jogador participativo, inteligente, de qualidade técnica, né, a bola parou na frente, era uma coisa que a gente estava tendo dificuldade um pouquinho no primeiro tempo, né, muito bom. Mas assim, e o destaque para o Giovani, né? O Giovani vem de um longo período aí, entrou, pegou um atacante que nos deu muito trabalho no primeiro tempo, que foi o Baggio, né? E ele deu conta do recado, com velocidade, seguro, né? Acho que cometeu uma falta apenas, né? Então são jogadores que têm entrado e têm fortalecido o elenco. É claro que você já havia falado durante a semana, conhecia muito bem o Daniel, até elogiou o trabalho dele, o Boa já havia melhorado, sim, mas de qualquer maneira o lanterna do campeonato, o Curitiba foi o primeiro time que perdeu pontos pro Boa. Como é que você interpreta esse resultado? Para a gente que busca o acesso, né, num primeiro momento ruim, né, a gente veio buscar a vitória, mas nas circunstâncias do jogo empate, né, foi um ponto importante, né, nós não podemos desprezar esse ponto, lógico que a gente queria a vitória, a gente falou a semana inteira nisso, né, que não teria outro resultado, mas com o desenho do jogo, né, o empate vai ser um ponto importante para a gente ir lá na frente para definir uma situação. Eduardo, você tem um goleiro excepcional, né? O Wilson, de novo, fez defesas importantíssimas hoje. Agora, isso é um cuidado que o Curitiba terá que ter, que você vai ter que trabalhar muito com o teu sistema defensivo, que não dá, de repente, para deixar só para o Wilson, porque o Wilson também vai ter um dia que, de repente, não vai estar num jogo inspirado e aí a situação realmente pode ficar complicada. A busca é essa, né? De se treinar, de se trabalhar, né? Haja vista o Giovani, né? A gente tem ali os 2 zagueiros titulares, né, que vem jogando, mas a gente dá uma atenção, tem a volta do Romércio também, que vem bem, né? E provavelmente nós perdemos 2 zagueiros, então o Romércio é o Romércio e Giovani, então a gente tem dado uma atenção, né? E a gente não pode falar só do zagueiro, dos volantes, né? A gente perdeu o Júlio também, então a gente tem que buscar, né, essas peças dentro do elenco. Quem não está jogando trabalha mais do que quem está jogando, para que
o Wilson, né, atue, a gente confia muito nele, né, mas a intenção é fazer ele trabalhar o menos possível no jogo. Você tem falado isso, né, de quem tem entrado tem ido bem, mas daí quando você dá a oportunidade no jogo seguinte não vai tão bem. Isso aconteceu mais ou menos hoje de novo, diria com o Parede, um pouco com o Pablo. Como que você define essa irregularidade? O Curitiba tem um projeto de uma construção de um time jovem, né? E a juventude tem a oscilação, né? Então são jogadores que às vezes quando entram dão uma resposta, quando iniciam, né, talvez, né, sinta um pouquinho o ritmo. Então são jogadores jovens que a gente busca. Eu vejo o Pablo hoje já deu uma consistência melhor, né, criou algumas situações, né? A gente busca dentro do nosso elenco, né, esses atletas, né? O Alisson entrou bem. E a gente tentar colocar em campo aquele que tiver no melhor momento para poder nos ajudar. Uma última pergunta também à parte, com relação ao William Matheus, possibilidade de você contar com esse jogador já para a partida de sexta-feira, não? Acho difícil, né? Ele ainda está recuperado clinicamente, mas ainda tecnicamente ele ainda tem um pouco de receio, alguns movimentos ele está limitado, né? Então para esse jogo contra o Vila Nova eu acho difícil. Para fechar também da minha parte, já estamos quase ficando no escuro aqui, Eduardo. Você até falou ali que talvez perca os dois zagueiros. Rapidamente ali no vestiário já te falaram alguma coisa sobre o Thalisson, aquela lesão que ele teve no primeiro tempo. E quem que você espera? O Osmar te perguntou do William Matheus, mas quem que você espera contar que não está contando ainda para o próximo jogo? Não, o Thalisson, né, pela maneira como ele saiu, né, tem uma suspeita de algo mais sério, a gente vai aguardar, não tem, é só a dor, né, é subjetivo ainda, né, mas a gente vai ter a volta do Abner, né, a gente deve ter a volta do Vinícius Quis, a gente deve ter a volta do Thiago. Então, são jogadores que vão dar um corpo à equipe e vão dar uma sustentação. O Romércio já tá voltando, o próprio Iago também tá. Então, assim, a gente tem jogadores aí considerados, assim, teoricamente titulares que estão voltando. Então é importante, né? Vai ser uma semana importante para a gente conta com o nosso torcedor de encher lá o nosso estádio para que apoie e a gente consiga. Lá no Couto é 100%. Vamos manter o 100% para a gente entrar no G4. Eduardo, o segundo, Rádio Clube de Varginha, o segundo tempo de vocês caiu um pouquinho o ritmo de jogo. O time do Coritiba teve dificuldade em sair jogando. Isso aí é cansaço, a viagem longa? Não, um jogo intenso o tempo todo. Acho que o jogo no final, as duas equipes no final do segundo tempo caíram. Né? Foi um jogo aqui e lá de muita movimentação, de muita força, né? E é natural que caia o ritmo das duas equipes.